11 de setembro, atentado às Torres Gêmeas completa 23 anos e vítimas são homenageadas. Estado de Massachusetts monitora casos de encefalite equina oriental. População de Orlando recebe orientações de como relatar inundações. E no Brasil, casos de mpox preocupam autoridades de saúde. Essas e outras notícias você vê agora no Brasil News. Boa noite. Hoje foi dia de homenagens pelos 23 anos do atentado terrorista do 11 de setembro. A América parou. A política ficou em segundo plano na cerimônia do Memorial das Vítimas da Tragédia das Torres Gêmeas neste 11 de setembro. Foi dia de relembrar e honrar os mortos do maior ataque terrorista do mundo contra os Estados Unidos. O presidente Joe Biden, a vice Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump, além do senador J.D. Vance, participaram das homenagens. Todos os anos, os familiares das vítimas se revezam na leitura dos nomes das cerca de 3.000 pessoas que perderam a vida nos atentados. O momento de muita emoção mostra ao mundo que, mesmo depois de 23 anos do ocorrido, os americanos não pretendem esquecer. And my grandfather, FDNY Captain James J. Corrigan. We love you so much and we miss you so much. Me and my 3 sisters wish we got to meet you. O memorial pôde ser acompanhado ao vivo por várias partes do mundo. Mesmo depois de 23 anos do atentado, 40% das vítimas ainda não foram identificadas. O Escritório de Medicina Legal de Nova York tem feito avanços significativos na identificação dos restos mortais das vítimas do 11 de setembro. Apesar disso, cerca de 40% dos mortos no ataque ainda não foram identificados, o que representa 1.103 pessoas do total de 2.996. Existem também 7.000 restos mortais para serem identificados, mas as fragmentações são tão pequenas que os especialistas preferem aguardar que a tecnologia avance, já que submeter os fragmentos a mais uma rodada de testes pode destruir a última partícula que sobrou. Os especialistas enfrentam mais uma dificuldade, a própria deteriorização dos fragmentos, que expostos ao combustível das aeronaves, ao fogo, à água, à luz solar e às bactérias, destroem o DNA. O resultado positivo de DNA mais recente ocorreu em janeiro, quando John Ballantyne Niven, que estava no andar 105 da Torre Sul, foi identificado. Massachusetts divulga mapa de regiões críticas de alto risco para encefalite equina oriental em humanos. Já são 4 mortes pelo vírus no estado. As autoridades em saúde de Massachusetts têm acompanhado de perto a evolução do vírus da encefalite equina oriental em humanos. A última vítima da doença no estado foi um homem de 50 anos que esteve no condado de Middlesex. O caso foi confirmado pelo Departamento de Saúde Pública no início da semana, que divulgou ainda um mapa detalhado da situação do vírus no estado. Nele, o condado de Worcester aparece nas áreas críticas e zonas de alto risco. E os condados de Middlesex e Plymouth estão nas zonas de alto risco. A encefalite equina oriental é uma doença rara, mas grave, que é transmitida pela picada de um mosquito infectado. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, vômito, diarreia, convulsões, entre outros. Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, cerca de 30% das infecções pelo vírus são mortais. A seguir, população que vive em Orlando, na Flórida, tem recebido orientações sobre como relatar casos de inundações na cidade. Você está procurando qualidade, variedade e preço baixo? Aqui você está em casa.
O Seabra Foods tem a maior variedade de produtos brasileiros do mercado e com atendimento mais que especial. Confira! Bife do lombo sem osso 6,29 a libra. Filé mignon 8,99 a libra. Espiga de milho 2 por $1. Mineiro pão de alho com queijo mussarela 4,99 cada. Ioki farinha de mandioca crua ou torrada 2 por $3. Teixeiras pão português 25 centavos cada. Está no Seabra, está no Brasil. As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Por Viagem de Orlando vão aos locais inspecionar os casos. Violência em escolas. Condado de Broward pode ter mais autonomia. Entenda na reportagem. A proposta de emenda à Carta do Condado de Broward dá mais autonomia para o inspetor-geral. De acordo com o superintendente do condado, Howard Hepburn, a emenda vai garantir mais autoridade para supervisionar as operações do conselho escolar de forma independente, o que deve permitir, segundo ele, o poder de fiscalizar e coibir qualquer prática de má conduta e até fraudes na gestão do conselho escolar. Os eleitores do condado devem votar em novembro se aprovam ou não a medida. Nós gostaríamos de enfatizar a importância dos pais manterem conversas frequentes com seus filhos para alertá-los sobre a gravidade dessas situações. O superintendente do condado também já havia se pronunciado publicamente essa semana sobre a onda de ataques e ameaças de tiroteios em escolas na Flórida.
Os comentários de Hepburn foram feitos após a prisão de uma jovem de 14 anos no último fim de semana em Fort Lauderdale. Ela é acusada de fazer ameaças pelas redes sociais de tiroteios contra escolas no condado de Broward. O superintendente afirmou que qualquer ameaça contra instituições de ensino é crime e pode comprometer para sempre a vida de uma estudante. Essa instância mais independente vai permitir que possamos fiscalizar e acompanhar de forma mais transparente qualquer denúncia de má conduta ou gestão. Assim poderemos assegurar a integridade dessas instituições. Com a repercussão desse e de outros casos, quem também se pronunciou publicamente sobre o assunto foi o juiz do Tribunal do 17º Circuito Judicial. Ele fez um alerta pedindo aos jovens que pensem bastante antes de cometerem atos como esses. Se você for julgado e condenado, pode cumprir até 3 anos de prisão. E agora veja essa história. Um motorista embriagado é preso depois de atropelar ninhos de tartarugas marinhas em Fort Lauderdale, na Flórida. Ele estava dirigindo uma caminhonete na areia da praia quando passou por cima da família de tartarugas. Os animais marinhos eram monitorados por voluntários do Comitê de Conservação quando o atropelamento aconteceu. Manuel Ortega Orellana, de 42 anos, foi preso, acusado de dirigir alcoolizado. A seguir, Kamala Harris e Donald Trump se enfrentaram no debate mais esperado das eleições americanas. Você está procurando qualidade, variedade e preço baixo? Aqui você está em casa. O Seabra Foods tem a maior variedade de produtos brasileiros do mercado e com atendimento mais que especial. Confira! Bife do lombo sem osso 6,29 a libra. Filé mignon 8,99 a libra. Espiga de milho 2 por $1. Mineiro pão de alho com queijo mussarela 4,99 cada. Ioki farinha de mandioca crua ou torrada 2 por $3. Teixeiras pão português 25 centavos cada. Está no Seabra, está no Brasil. As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa.
Eleições americanas. A candidata democrata Kamala Harris e o candidato republicano Donald Trump se enfrentaram na noite de terça-feira na Filadélfia, em um debate que ocorreu há menos de 2 meses das eleições presidenciais. No embate, Harris e Trump discutiram questões sobre economia, imigração, democracia, aborto e a guerra entre Israel e Hamas. O furacão Francine se aproxima da costa da Louisiana. Os meteorologistas preveem que o sistema cruze o sudoeste do estado já esta noite. O governador Jeff Landry pediu aos moradores que fiquem fora das estradas e se mantenham em casa. De acordo com o núcleo de furacões, o Francine segue para o norte do Mississippi já na próxima quinta-feira. Chegou a hora de chamar nossa correspondente Arlene Balieiro, que vai trazer as principais notícias do Brasil. Olá, Amadeu, e a todos que nos acompanham. Eu começo o giro de hoje falando de saúde. Em apenas 7 dias, a cidade de São Paulo registrou 33 novos casos de mpox, anteriormente chamada de varíola dos macacos. Os números são da Secretaria Municipal de Saúde do período de 30 de agosto a 5 de setembro. Um relatório emitido pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo apontou que de janeiro até agora, mais de 530 casos da doença foram confirmados em todo o estado. A boa notícia é que nenhuma morte foi registrada. E agora sobre as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, lacrou na tarde de terça-feira as urnas que vão ser usadas nas eleições de 2024 aqui no Brasil. O evento foi na sede do TSE em Brasília. Na ocasião, a ministra Carmen Lúcia, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TRE, afirmou que as urnas são confiáveis. As eleições brasileiras estão marcadas para o próximo dia 5 de outubro. Eleitores de todo o país vão escolher prefeitos e vereadores em mais de 5.500 municípios. E voltamos a falar das queimadas. O Brasil já concentra 76% dos incêndios na América do Sul. A informação é do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Agora, o Cerrado ultrapassou a Amazônia em focos de calor. E só nestes primeiros dias de setembro, as queimadas são mais do que o dobro observado no mesmo período de 2023. Em 10 dias, quase 37.500 focos foram registrados, enquanto que no ano passado não chegou a 16 mil. E além da Amazônia, já conhecida pelas queimadas, vários estados brasileiros estão em situação de alerta por conta do excesso de fumaça. Há quase 2 meses, o azul do céu deu lugar ao cinza. Essa é a realidade de quem vive nas regiões mais afetadas pelas queimadas no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mais de 40% dos focos de incêndio foram detectados na Amazônia. Inclusive, o estado de Rondônia, que faz parte da Amazônia Legal, entrou em estado de alerta. Algumas regiões tiveram a qualidade do ar classificadas como péssima, segundo a AGEVISA, um órgão de vigilância em saúde do estado. A gente anda pela rua, o cheiro é forte de fumaça, até quando eu vou abrir a casa, é um cheiro forte de fumaça, né? Você respira fumaça o tempo todo, né? 24 horas por dia. Aí é horrível, o clima está horrível, pesado mesmo. 15 estados brasileiros e o Distrito Federal receberam do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, um alerta laranja de perigo para baixa umidade. Nestes locais, a umidade relativa do ar não deve chegar aos 20%. O ideal, segundo a OMS, é de 60%. Os bombeiros eles estão orientando a gente a deixar a casa fechada, evitar aglomeração de pessoas. Os eventos aqui em Rondônia também, o nosso governador fez um decreto, aí os municípios estão também aderindo, eventos, né, em ar livre estão sendo cancelados, né? O desfile de 7 de setembro foi cancelado. Vamos ver agora a cotação do dólar frente ao real. Já a seguir, depoimentos de profissionais que estiveram ligados diretamente ao 11 de setembro de 2001.
Você está procurando qualidade, variedade e preço baixo? Aqui você está em casa. O Seabra Foods tem a maior variedade de produtos brasileiros do mercado e com atendimento mais que especial. Confira! Bife do lombo sem osso 6,29 a libra. Filé mignon 8,99 a libra. Espiga de milho 2 por $1. Mineiro pão de alho com queijo mussarela 4,99 cada. Ioki farinha de mandioca crua ou torrada 2 por $3. Teixeiras pão português 25 centavos cada. Está no Seabra, está no Brasil. As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. Em uma partida na qual mostrou muito pouco, a seleção brasileira foi derrotada por 1-0 na noite de terça-feira no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O confronto foi válido pela 8ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Após essa derrota para o Paraguai, o Brasil caiu para a 5ª posição da classificação, com apenas 10 pontos. A liderança continua com a Argentina, com 18 pontos, seguido pela Colômbia, com 16 pontos. Veja agora depoimentos de profissionais que estiverão ligados diretamente ao 11 de setembro de 2001. O jornalista português Luiz Pires, que é correspondente nos Estados Unidos há mais de 40 anos, diz que foi a cobertura mais difícil de toda a carreira. No dia 11 de setembro de 2001, as redações cobriam fatos distintos, até que uma notícia mudou totalmente o contexto. Era por volta de 8 horas da manhã. Luiz, você se lembra desse dia? Como se fosse hoje. Eu estava na redação, talvez pelas 8 da manhã, fui acordado pela notícia e imediatamente sintonizámos a CNN. Contactei Lisboa, à altura correspondência com a TVI, e notámos exatamente o que estava a passar, a grande tragédia da queda das torres. A partir daí, trabalhámos, o Márcio e eu, praticamente todos os dias, íamos para Ground Zero durante dias, semanas a fio, e entrevistámos gente, pessoas, sobreviventes das pessoas que morreram nas torres, demos factos todos os dias sobre aquilo que se passou. Mas há um pormenor muito importante, é que 2 dias depois nós fomos entrevistar a família de um português que morreu nas torres. E estávamos a conversar no piso inferior
e notamos que uma criança desceu a escada. Fizemos silêncio. A criança aproximou-se e disse: podem conversar, eu sei que o meu pai morreu. Foi talvez muito mais difícil. Para o jornalista que já cobriu guerras, tragédias, a gente pode falar que esse foi um dos fatos mais marcantes na sua carreira, Luís? Sim, foi, sem dúvida, estes e outros, mas este, porque sentimos na pele tudo aquilo que se passou, desde as 8h05 da manhã daquele dia, durante semanas a fio, durante meses, tudo mudou, e esse acontecimento mudou o mundo, mudou a nossa forma de viver, a nossa forma de estar e até a nossa forma de trabalhar, com menos segurança, com mais receios e sempre na esperança de que uma coisa destas não se venha a repetir no futuro. O arquiteto Luís Mendes foi responsável pela limpeza dos escombros de um dos andares das duas torres. E em entrevista à SPT Television, ele conta com detalhes o que viu. A cena que eu vi, que eu encontrei aqui, foi uma cena totalmente surreal, uma coisa que eu nunca tinha passado na minha vida. Foi, quer dizer, quando olho para baixo e começo a ver pedaços humanos e as estruturas, quer dizer, isto eram 2 prédios desta magnitude e quando caem, nós só podíamos, não se via cadeiras, não se via file cabinets, não se via mesas, só se via pó e vigas de ferro. No primeiro mês, que há a primeira, quer dizer, no primeiro mês a nossa cabeça está logística. E no primeiro mês há então uma tal missa campal que foi organizada e quando eu vejo as familiares a entrarem, pais com os filhos, sem as mães, e mães com os filhos, sem os pais, e filhos que morreram aqui, aí é que o trabalho cai-me em cima e eu tenho que me ir embora, porque nesse dia fui-me embora, porque, quer dizer, foi aí é que eu realmente senti aquela pressão do que tinha acontecido. A nossa entrevista de hoje é com a jornalista do jornal Brazilian Times, Raíza Chizue, que está nesse momento lá na Louisiana e vai falar com a gente, fazer um recap, fazer uma análise do debate entre Harris e Trump. Boa noite, Raíza, seja bem-vinda ao Jornal Brasil News. Boa noite, Amadeu Maia. É bom estar aqui com vocês. A gente sai desse debate finalmente com a sensação de que temos uma chance de ter um presidente mais capaz, né? Seja Harris ou seja o Trump. A gente viu um debate que a gente notou que o Trump ficou mais nervoso pela primeira vez na vida, né? Que ele usa muita tática de deixar o outro lado nervoso, mas dessa vez a gente viu ele tenso. Então foi um debate bem emocionante. Raíza, a primeira coisa que eu destaquei ontem assistindo o debate foi o cumprimento da candidata Harris a Trump e ele imediatamente respondeu aquele cumprimento de dar as mãos ali no começo. Isso deixa o público americano, isso deixa o norte-americano também tipo mais aliviado? Existe pelo menos um cavalheirismo, existe pelo menos uma educação, coisa que a gente já não tem visto em muitos momentos eleitorais? Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo, eu acho que deixou uma esperança, mas no próprio debate a gente viu que houveram muitos ataques, tanto dela quanto dele, né, que já era de se esperar pelo lado do Trump, mas eu acho que a gente já ficou ali preparado para finalmente termos um debate que, querendo ou não querendo, o Biden não conseguia segurar, e a gente ficou nessa esperança já desde o começo, que vamos ter um debate bom aqui, como ele falou, vamos fazer um debate bom, e realmente a gente viu um debate bom. Você é casada com um norte-americano, inclusive do sul dos Estados Unidos, ali da parte do Texas e tal. A gente sabe que essa área ela é uma área mais conservadora, uma área mais republicana. Como é que você percebe ou percebeu que esse debate fez alguma diferença nessas pessoas que estão mais ao meio dos Estados Unidos, estão também mais ao sul? Olha, não deixa a geografia lhe enganar, gente. Ainda bem a gente está numa área que tem muita diversidade, então a gente consegue ver bastante os dois lados, mas eu acho que todo mundo estava esperando ver se a Kamala entra na do Trump, de ter xingamentos ou de ter mais ataques. E a gente conseguiu ver que a Kamala usou muito da emoção, usou muito do emocional do americano e deixou muita gente surpreendida, saiu com mais pontos até no fim desse debate, pegou muita gente do centro. E para as pessoas mais conservadoras, eu acho que a Kamala deixou mais uma sensação de
olha como o Trump, ele fala algumas bizarrices, algumas loucuras, alguns exageros, e que ela deixou o Trump abrir o palco dele, né? Deu palco para ele. Ele falou que ele faz de melhor às vezes, que é fazer um debate como se fosse um rally, mas eu acho que o americano do Sul viu um pouco da diferença, conseguiu ver uma coisa mais nivelada, onde a gente tinha um verdadeiro debate. Então, deixou muita gente meio que pensativo se realmente eles vão dar apoio ao Trump ou não. Os pontos sobre economia, imigração, segurança da fronteira sul, são os pontos realmente que o americano se preocupa, principalmente o americano que vai às urnas no dia 5 de novembro? Eu acho que sim, Amadeu. A gente tem visto muito uma crise da imigração, a gente tem visto vários imigrantes nas ruas, a gente tem visto vários problemas econômicos também com a inflação, né? Então, eu acho que esses são pontos que os americanos querem sim ver uma solução, querem sim ter uma noção do que é o planejamento, de que projetos eles têm, mas eu acho que um dos pontos que as pessoas mais querem saber também era a parte da guerra, a parte externa, como é que a gente vai fazer com o NATO, com a guerra da Ucrânia, com os problemas com a China e de tarifas também. O americano, ele foca muito na parte de tarifas, de impostos, então a gente conseguiu ver isso nesse debate também e ficamos ainda com algumas dúvidas de quais mudanças, de quais leis eles vão estar alterando ou mantendo também. Última pergunta aqui, já estamos no finalzinho. Com esse debate, ainda não tivemos uma pesquisa pós-debate. Você acha que já há uma possibilidade dos números começarem a se movimentarem, ou para cima ou para baixo, em relação ao Trump e Harris? Eu acho que sim, a gente, por mais que não tenha uma pesquisa oficial, a gente já está vendo muito a mídia falando que foi um debate mais de igual para igual, foi um debate que várias questões foram levantadas, várias acusações também, e até mesmo o Biden foi falado sobre ele foi questionado algumas coisas. Então, eu acho que esse debate vai dar uma subidinha para o lado dos democratas, porque desde que colocaram a Harris, a gente viu que houve uma mudança no pensamento, na expectativa. Então, eu acho que esse debate deu uma subidinha para os democratas, mas também deu uma firmada para o Trump. Obrigado à jornalista do Brazilian Times, Raíza Chizue. Por hoje é só. Muito obrigado por sua audiência e amanhã estamos aqui de novo às 7 horas da noite. Boa noite.